Oi, pessoal. Hoje eu quero trazer para vocês um tema que é muito abordado na estética, que é a questão dos pacotes. Mas hoje eu quero fazer um contraponto. Quero falar da expectativa versus realidade dos pacotes, porque a gente sempre ouve bastante, né, o pró de fazer pacote, né? A gente vai lá, estuda, investe na nossa qualificação e aprende que os pacotes é realmente uma coisa muito inteligente a se fazer quando nós viramos empresárias na estética. Porque pensando nos benefícios, você tem o valor de 10 sessões entrando de uma vez no caixa. Portanto, se você vender 10 pacotes de R$ 1.000 no mês, você vai ter R$ 10.000 lindinhos ali, perfeitos na sua mão. Você vai ter a cliente fiel, porque se você vendeu ali 10 pacotes, você vendeu 100 sessões, né? São para 10 clientes, vão ser 100 sessões, então você vai ter 10 clientes fiéis, ou seja, a sua agenda vai estar garantida e também o pagamento dos seus boletos estariam garantidos. Tudo isso teoricamente, né? Teoricamente seria muito maravilhoso. Porém, sempre tem esse porém é o problema, né? Porque na teoria é tudo incrível, né? A realidade é algo bem diferente. A realidade é que quando você faz pacotes, alguma coisa acontece na cabeça da cliente que ela pensa que só porque ela comprou o pacote já vai ter resultado, né? Tem aquela questão que a cliente ela acha que ela comprou e ela não precisa mais ir nas sessões, que agora automaticamente já, né, comprou o pacote, já comprou os benefícios, sabe aquele negócio, né, de pagar a academia, aparecer 3 dias e já achar que já faz academia, vai, eu já faço academia, eu paguei um ano, né? Fui 3 dias, mas eu faço academia. Então começam as faltas, né? Aquele pacote de 10 sessões que era para acabar no verão de 2020 se estende até o inverno de 2022 ad eterno, né? Aqueles R$ 1.000 recebidos antecipadamente se diluíram a R$ 1,99 e a agenda fica comprometida com uma cliente que desmarca em cima da hora, que quer ser atendida na hora que ela quer e que ainda quer os resultados prometidos sem mesmo ela ter comparecido às sessões. Então tem aquela questão assim, eu tô pagando, né, eu tenho direito, e aí começa a falar que o tratamento não tem efeito e que quer o dinheiro de volta. Vocês já passaram por isso? Já tiveram alguma situação parecida no espaço de vocês, com alguma amiga? Eu posso dizer para vocês que eu já vi até pior. Se eu contar para vocês o que eu já vi, olha, vocês ficariam escandalizadas, né? Não sou só eu não, gente. Desde que eu comecei a trabalhar na estética lá em 2010, porque eu já comecei meu curso e em seguida já entrei para a área porque, né, eu falei assim, quando eu migrei para estética, eu queria realmente mudar de área. Eu trabalhava com vendas, eu era vendedora numa loja lá na Oscar Freire, né, numa loja ali na frente do Hotel Fazano, a rua Vitório Fazano atrás ali paralela com a Oscar Freire, né? Então eu trabalhava ali na frente do Hotel Fazano e eu não me via mais como vendedora, eu queria migrar, né? Então em 2010 comecei a fazer o curso de estética, já fui para a área, né? Já fui atender e eu ali já comecei a ver, já comecei a ter uma convivência de como que era uma realidade de clínica de estética, né? Já comecei a ver como que eram as situações, como é que eram as clientes e realmente é bem desafiador, né? Então, eu fiz até uma pesquisa lá no meu Instagram, no meu direct, fiz também no meu direct não, desculpa, nos meus stories, né? E fiz também uma pesquisa no meu canal do Telegram e 91% das profissionais que responderam nos meus stories falaram que já tiveram problemas com pacotes, né? Então, por muitos motivos, eu aboli os pacotes quando eu atendia, né? Assim, não
abolir os pacotes, eu não, né, entenda, eu vou explicar melhor para você, fica até o final que você vai entender. Eu aboli os pacotes indiscriminadamente, pacote para tudo e para todos, né? Pacote para todo mundo que tá passando na rua, vende pacote, pacote para qualquer pessoa que pode passar o cartão. Porque existem pessoas que não têm o verdadeiro comprometimento. E, ó, eu vou falar para você, mesmo que você faça contrato, existem as exceções que fazem questão de não cumprirem o contrato e que vai ser uma dor de cabeça. Quando você faz pacote, você cria um vínculo com o cliente, né? Você cria um vínculo. E tem cliente, né? Eu tenho até uma aula, eu tô nesse momento, nesse período aqui que eu tô gravando esse áudio para vocês, eu estou terminando de editar uma aula que chama O Cliente Nem Sempre Tem Razão, né? Não sei se quando eu postar esse áudio, se eu já vou ter terminado de gravar se eu vou ter terminado de editar a aula. Mas enfim, eu estou com essa aula também engatilhada, né? Que eu falo que o cliente nem sempre tem razão, porque a gente aprende, né, que o cliente tem razão e você acha que, eu vou fazer um contrato e estou resguardada, né? O cliente vai ser, né, vai ser correta, a cliente vai ser correta e vai respeitar o contrato. Nem sempre, né? Às vezes a cliente realmente ela até encontra uma brecha ali no contrato para poder arrumar um problema. Por isso que assim, o pacote, quando você faz um pacote, ele é um vínculo que você cria com a cliente. E eu acredito piamente, conforme eu fui atendendo, conforme eu fui empreendendo, eu fui vendo que de fato o pacote ele é um benefício. O pacote ele não é, né, não é aquilo que a profissional pensa, que o pacote é um benefício para mim, né? O pacote não é um benefício para profissional, porque eu estou fazendo o pacote. Porque, de fato, quando você está fazendo um pacote, vamos lá, como você como empresária, né? Você como empresária com seus boletos aí na gaveta gritando por você, você está pensando naquele dinheirinho, né, no final do mês para pagar suas continhas, para pagar aquele equipamento, para pagar às vezes até o teu curso que você está pagando até hoje, né? Tem gente que está pagando o curso aí até hoje e pensa no dinheiro. E não é errado pensar em ganhar dinheiro, não. A profissão é para isso, você está trabalhando honestamente, tem que pensar em progredir. Quanto mais dinheiro entrar no seu espaço, mais você vai poder crescer, mais você vai poder investir em qualificação, mais isso vai retornar para sua cliente. Mas a gente vive numa dicotomia, né? Ou eu penso somente em dinheiro, ou eu não penso em dinheiro. Ou eu trabalho somente por dinheiro, ou eu trabalho somente por amor. Calma, a gente precisa encontrar um equilíbrio. E aqui entra um problema que eu vejo no pacote. Quando a profissional faz o pacote, eu falo para você porque eu sei, porque eu vivi isso, porque eu estive ali no lugar, né, da profissional que tem a expectativa, que tem os sonhos, que tem as dificuldades, que tem todas as necessidades de poder, né, investir na tua qualificação e que não tem dinheiro. Por eu saber como que é estar no lugar da profissional, que eu posso dizer para você com propriedade que muitas vezes sim, a gente no auge do nosso desespero, da nossa ansiedade, das nossas dificuldades, a gente pensa num pacote para salvar o nosso mês. Meu Deus, eu preciso de um pacote para salvar o meu mês, pelo amor de Deus. E nessa necessidade, porque é muito bonito o mundo, você empreender quando você tem uma grana guardada, mas essa não é a realidade de pelo menos 90% das profissionais. Eu chuto, talvez seja até mais. Eu vou chutar 90% das profissionais já empreende devendo, já entra devendo. Então, um pacote é uma salvação. Um pacote, muitas vezes, no dia a dia da profissional, é uma tábua de salvação. E a profissional ela vai lá vender aquele pacote naquele desespero. Muitas vezes, naquele desespero, na realidade do dia a dia, ela confia na pessoa, ela confia naquela cliente, porque ela deseja que aquele pacote dê certo. Então, ela dá um voto de confiança para a cliente e arruma um problemão para a cabeça dela. Então, eu digo para você, porque na teoria é lindo, na teoria você vai falar, não faça, não venda sem contrato, não faça isso. Na prática, não cobre abaixo do valor.
Na prática, os teus boletos gritando batendo na tua porta, é teu filho pedindo as coisas para você, é você tendo necessidade na tua casa, você vai falar assim, eu preciso de alguma coisa para trazer o dinheiro agora, o que eu faço? E na tua cabeça, o pacote ele vai ser aquela tábua de salvação. E é um problema porque muitas vezes você fazer o pacote pensando em você, é aí que você arruma um problema maior para tua vida. Eu falo para vocês porque toda vez que eu fiz o pacote pensando, meu Deus do céu, me salva, me manda um pacote, e aí me manda aquele pacote que vem um problema. Ou seja, não crie expectativa no pacote de um dinheiro que você vai receber, que você vai ter que fazer o trabalho ainda, né? E eu fui percebendo nas contas que o pacote, na verdade, ele me dava, era uma dor de cabeça sem tamanho. Inclusive, no meu livro, Os Segredos da Venda na Estética, eu faço uma conversa totalmente honesta, sincera, de bastidores, né, da profissional ali de bastidores, que muitas vezes a gente tem vergonha de falar, né? Muitas vezes você tem vergonha de falar que você pensou sim, meu Deus, eu fiz um pacote para uma cliente porque eu estava desesperada, meu Deus, sim, eu abaixei o meu preço porque eu estava desesperada. A gente às vezes tem vergonha porque a gente sabe que não é o certo, mas na ansiedade, no desespero, no dia a dia, às vezes a gente faz umas loucuras que depois a gente arruma um problema para nossa cabeça. Então eu percebi que um pacote, você nunca deve fazer um pacote pensando em você. Nunca deve fazer, você tá devendo, você tá com o boleto, você tá travada ali na tua vida. Mas não faça o pacote pensando em você. O pacote, ele sempre é um benefício para cliente. Por quê? Por quê? Porque a cliente, ela precisa merecer esse pacote. Ela precisa ser uma cliente disciplinada, ela precisa ser uma cliente que vem nas sessões, ela precisa ser aquela cliente que você pode confiar. Então o pacote ele nunca é uma coisa que você faz para qualquer pessoa, né? O pacote nunca pode ser visto dessa forma. Ele é um benefício para determinadas clientes. Ai, Fernanda, nossa, mas se eu fizer assim eu não vou vender para cliente nenhuma. Façam sessões avulsas. Sessões avulsas, muitas vezes, se você for pôr na ponta do lápis, se você for pôr essa conta, eu fiz todinha lá no meu livro Os Segredos na Venda na Estética. Eu calculei para ver, para vocês verem, que eu achava que eu ia, na minha cabeça, eu ia ganhar 10 mil reais se eu vendesse 10 pacotes de R$ 1.000. Mas nunca na minha vida eu tive esse dinheiro com pacotes. Eu só tive esse dinheiro de verdade na minha conta quando eu parei de fazer pacote, porque aí eu abri uma margem, o meu espaço na minha agenda para clientes pagantes. Não fiquei, principalmente porque quando você está preocupada, triste com uma cliente que está sapateando na tua cabeça, você não tem nem energia para você divulgar o seu trabalho, para você atrair clientes novos. Você começa a colocar assim, tem cliente que suga tanta a tua energia que você começa a colocar todas as clientes dentro de um balaio e pensar que todo mundo é igual. E não é. Existem clientes que são maravilhosas, mas por alguma situação, alguma coisa, alguma atração que a gente tem no começo, a gente atrai umas clientes muito complicadas. Eu falo pra vocês, eu falo, gente, o que será que acontece que no começo a gente atrai clientes tão difíceis? Eu não sei, deve existir alguma teoria, a física quântica deve explicar isso, mas eu não sei porquê. Talvez a gente precise passar por algumas situações. Não sei se todo mundo passa por isso. Teve gente que tem sorte, né, de começar e já tem uma agenda incrível. Tem pessoas que já têm sorte, mas é aquilo, né? Porque eu falo para vocês. Existem as regras e existem as exceções. E, né, a maioria das profissionais tem problemas sim com o cliente no começo, até conseguir. É aquilo, até você conseguir achar as clientes preciosas, você vai ter que passar por muitos clientes espinhosos.
E eu acredito que a gente passa por algumas situações porque a gente realmente precisa desses aprendizados, tá? Eu hoje vejo por que eu passei por muitos aprendizados no passado. Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não poderia nem estar aqui falando para vocês, às vezes confrontando algumas ideias que a gente já veio, né, acreditando que era perfeito. Ah, isso é perfeito. Todo mundo já vinha com essa consciência de que, não, é perfeito, o pacote vai fazendo, faz. Eu fui entender que não era assim na prática. E existem muitas histórias que eu não vou contar para vocês hoje, talvez a gente vai contando, à medida que eu vou fazendo conteúdo, eu vou contando histórias, né, de situações que aconteceram, mas tinha até umas colegas minhas que elas falavam assim, pacote tem duas alegrias, né? Eu no começo, eu tava começando na estética, eu não entendi ainda o porquê que elas falavam isso. Elas falavam, pacote tem duas alegrias, uma é quando você vende, outra é quando ele acaba. Isso eu guardava no meu coração, mas eu fui confirmar o que era isso quando eu comecei a empreender de fato, né? Porque até quando eu trabalhava no espaço, né, que eu era esteticista e eu trabalhava de CLT ainda, a gente tinha aqueles problemas com os pacotes, tinha uns problemas, a empresa, até quando eu entrei lá, eles faziam pacotes com 10 sessões, depois eles começaram a abolir, fazer pacotes menorzinhos, né? E teve até uma situação que eu lembro muito forte de uma cliente que ela não entregava os vouchers, né? Eles vendiam os pacotes com os vouchers. E a cliente ela não entregava os vouchers e ela tinha comprado assim um valor absurdo de pacote de tratamento. Ela fez assim, sessões para a vida. E ela comprou lá uns, sei lá, 30 mil reais de tratamento. E ela demorou lá uns bons anos fazendo essas sessões e ela não entregava os vouchers, ela não entregava os vouchers. E aí, quando chegou, tava acabando, a equipe acompanhava os tratamentos dela no sistema e deixava tudo bem o voucher. Aí quando tava chegando para acabar os tratamentos dela, falou assim, ai que bom, sua sessão tá acabando, né? Vamos renovar o pacote? Ela, não tá acabando não, eu tenho um monte de voucher lá em casa. E aí a mulher tinha um bolo de voucher, um bolo de voucher. E na lei não dava nem para recorrer, porque ela estava com os vouchers. E aí foi um problema. E a partir daquela situação, a própria marca parou de trabalhar com pacotes muito extensos, né? A gente pensa, ai que maravilha, nossa, vou vender 30 mil reais, salvou o meu mês, mas na verdade esses 30 mil reais eles ainda não são seus, né? Esse dinheiro, esses R$ 1.000 que você vendeu, eles ainda não são seus, até a cliente finalizar o tratamento, eles ainda não são seus. Diversas seguidoras compartilharam comigo lá no Instagram, né? Teve uma que me contou que o tratamento se estendeu por 6 meses, que ela fez uma sessão com contrato e tudo. Tem cliente que fala que teve profissional que falou com contrato e tudo. Mesmo assim, a cliente arrumava. E aí, né? Você na sua cabine, na sua realidade, às vezes você tá lá sozinha, né? Você vê uma cliente que às vezes é uma cliente mais difícil, né? É complicado, é complicado. Então, muitas vezes, eu até tenho uma aula que eu liberei, ela tá liberada lá no meu canal do YouTube, né? Que eu falo o que fazer quando o cliente quer o dinheiro de volta. E lá eu falo de alguns processos, os links dos processos eu deixei lá dentro da minha comunidade, tá? Que eu falo que tiveram clínicas que eu vejo lá, se você jogar no Google, você vai ver clínicas que foram processadas por clientes que fizeram tratamento com pacote, com contrato e que queriam o dinheiro de volta, queriam indenização mesmo depois de ter feito o contrato, né? Então, aí você vai ter uma dor de cabeça tão grande, é pagar advogado, é ter que ir em processo. Então, às vezes vale a pena passar por isso, né? Será que vale a pena a gente vender pacote assim indiscriminadamente para qualquer pessoa, pensando, eu vou bater minha meta, eu vou, né, vai ter dinheiro no meu caixa? Então, lembrem-se disso,
que esse fica um aprendizado para você. O pacote ele não é um benefício para você como profissional. O pacote ele é um benefício para as clientes. Vou demonizar os pacotes? Não, jamais. Eu falo para vocês, o pacote ele pode ser uma boa estratégia de vendas, mas especialmente para clientes que vão fazer um bom tratamento, que precisam de sessões longas, facilitar para elas, né? Facilitar para elas não precisar ficar passando o cartão toda vez. É uma cliente que vem sempre, vem 2, 3 vezes na semana. Aí você quer facilitar para ela só chegar, fazer o tratamento e ir embora, né? Tive clientes assim, mas eram raras, eram poucas e sem desconto. Outra coisa, sem desconto. Não tinha desconto nos meus pacotes. Eu aprendi a tirar o desconto. Gente, vocês vão aprendendo que a cliente não vai embora, não. A cliente não vai deixar de fazer o tratamento por causa de 10, 20 reais, não. Às vezes, para ela, esses 10, 20 reais que você tira do pacote não faz a menor diferença. 10, 20 reais por sessão. Né? Você vai lá, faz um pacote com 10, 20 reais por sessão. No final, você dá lá uns 20% no pacote, tira uns 200 reais. Para ela, não faz a menor diferença, gente. Mas para você, esses 200 reais, pode ter certeza. Você tirou 200 reais de cada cliente. Então, de 10 clientes, você tirou 200 reais, você já perdeu aí 2.000 reais. Para você, vai fazer diferença. Tem profissional que pensa, mas eu prefiro perder 2.000 reais, mas pelo menos eu vou ter lá aquele dinheiro. É o que eu falo para vocês, né? Isso aqui eu tô falando baseado na minha vivência e daquilo que, quando eu percebi que era uma coisa que me prendia e que eu mudei a estratégia, que ninguém me ensinou, eu aprendi na vida, né? E que a partir do momento que eu mudei minha estratégia, as coisas começaram a andar, as clientes começaram a valorizar, principalmente começar a valorizar o horário, porque não tem pacote, não tem horário agendado, se ela faltar, não tem horário para ela depois, então vai ter que ficar 2, 3 meses sem fazer sessão. E aí a minha agenda mudou. Tudo que eu falo para vocês nunca é uma imposição, nunca eu quero ser a dona da verdade. Existem sim situações que você vai fazer e vai dar super certo, mas aqui fica essa sugestão para vocês refletirem, olhar o espaço de vocês hoje, olhar a agenda de vocês. A agenda de vocês está como você gostaria? As tuas clientes, elas estão respeitando você como deveriam, né? Será que existe algum posicionamento que não está errado a partir de você? Porque as clientes, elas respeitam a gente à medida do nosso posicionamento. Se a gente não sabe se posicionar, se a gente fica desesperado, se a gente demonstra para a cliente um desespero, a cliente ela vai pisotear em você. E ela vai falar assim, estou pagando, então você é minha escrava, tá? Porque existem pessoas que são assim. Na vida real é assim. Então, tudo aqui é para você refletir. Se a sua agenda está ok, então, minha agenda é maravilhosa, minhas clientes todos fazem pacotes, são perfeitos. Aí, meu bem, não precisa mudar nada. A sua agenda é a agenda dos sonhos. Mas, se você tem problemas, então fica aí para vocês o que eu fiz e o que deu certo para mim. Se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto e aprenderem mais sobre isso, tem a minha comunidade, né, que eu falo bastante sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, sobre estética. Lá eu abordo tudo, lá tem todos os meus materiais disponíveis, né? A gente já tem 17 e-books, tem 2 cursos, né? Tem um curso de limpeza de pele, por sucção e o curso de vendas. Na minha comunidade realmente eu falo que é lá onde a gente vai se desenvolver como profissional, porque ali eu trato de todas as questões que a gente não encontra, né? Que a gente só vai encontrar na vida. Então, tudo que eu vivi na estética, empreendendo, estudando, com clientes, eu compartilho lá, para que vocês não precisem passar pelos perrengues que eu passei, né? Nem por alguns perrengues que são desnecessários, que muitas vezes a gente continua insistindo no erro. E entender que às vezes a gente mudar é a melhor coisa que a gente faz, tá bom? Então, conheçam minha comunidade no meu site, www.fernandapereira.net.br. Também, se você quiser, Fernanda, para mim é muito difícil entrar na comunidade, às vezes estou sem condições, eu vendo os meus materiais avulsos, eu tenho meu e-book Segredos na Venda na Estética e também tem ele na versão física, onde eu falo bastante também sobre vendas, posicionamento, sobre cobrar avaliação, que também é um tabu entre as profissionais da estética, principalmente se você é técnica ou se você
tá começando agora, tem muito medo de cobrar avaliação. E lá eu conto para vocês como eu, sendo técnica em estética, consegui cobrar minha avaliação, ser respeitada, né? Conseguir ser respeitada, conseguir ter uma agenda lotada. E lá eu compartilho tudo para vocês de uma forma simples, numa linguagem muito acessível, para que vocês possam colocar em prática e realmente conquistar o sucesso que vocês desejam, conquistar a estabilidade e conseguir ter resultado naquilo que você investiu e tanto sonhou. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje e até a próxima!